Olá amigos, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Vamos estudar teologia, mas antes não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir e se também você não gostou, coloca lá o seu dislike montanista, não tem problema. Olha só, se você tiver perguntas sobre esse conteúdo, coloca nos comentários, vai ser um prazer compartilhar esse conhecimento com você. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar algo muito interessante sobre a revelação de Deus, que em primeiro lugar é a questão da autorrevelação. Vamos estudar sobre a impossibilidade do ser humano conhecer algo de Deus sem que Deus não tenha partido na frente, tomado frente nesse processo para se mostrar, para se revelar. Depois vamos ver se esse conhecimento de Deus ele é inato ou é adquirido. E por último, queremos tentar terminar com um conceito de revelação especial e revelação geral. Vamos lá? Vamos começar falando sobre autorrevelação, ou seja, sobre Deus transmitir conhecimento sobre Ele mesmo, conhecimento que era inacessível ao ser humano, para que seus filhos possam conhecê-lo melhor. Bom, começamos aqui com um pensador chamado Abraham Kuyper. E ele fala algo interessante, que é a teologia é uma ciência que difere de qualquer outro tipo de ciência, diferente de qualquer outro estudo. No estudo de qualquer outro tipo de ciência, o ser humano se coloca superior, ou melhor, ele se coloca acima do objeto a ser estudado. Ele usa o método que melhor lhe parece e ativamente investiga o objeto a ser estudado. Na teologia, isso não funciona assim. Por quê? Porque na teologia, o ser humano não pode se colocar acima do objeto a ser estudado. Ao contrário, ele se coloca sob o objeto a ser estudado, que é Deus. Sendo assim, só podemos estudar teologia, conhecer mais de Deus, se Deus decidir assim mostrar quem Ele é para cada um de nós. Sem revelação, é impossível ao ser humano conhecer qualquer coisa de Deus, qualquer tipo de conhecimento sobre a divindade. Isso por quê? Porque não é a razão humana que desvenda quem Deus é, mas é o próprio Deus que tira todos os bloqueios mentais e visuais e auditivos e, por assim dizer, cognitivos do ser humano, para que o ser humano, por fé, através da fé e com muita fé, possa conhecê-lo cada vez e mais. Sabendo que nós, finitos, perenes, jamais conseguiremos abarcar ou depreender ou absorver todo o conhecimento que se tem sobre Deus. Lembrando que conhecê-lo completamente, dominar sua essência completa, seria aprisioná-lo dentro da possibilidade de conhecimento mental humano. Como isso é impossível, nós só conhecemos aquilo que ele deseja que nós, porventura, possamos saber dele. Isso através das Escrituras e do seu Filho, Jesus Cristo. Num contexto de devoção, de fé, a razão humana, como diz Uberkoff aqui, a aplicação da razão humana, santificada pelo estudo da Palavra de Deus, pode, aos poucos, como ele diz aqui, sob a direção do Espírito Santo, obter conhecimento crescente sobre Deus. Mas lembrando que cada um de nós, por mais que conheça Deus, está tendo acesso a uma parcela muito pequena sobre a inteireza do ser de Deus. Ou seja, como diz o Calbart, nesse processo de conhecer a Deus, o ser humano ele é muito mais passivo e Deus muito mais ativo ao liberar conhecimento sobre Ele mesmo a cada um de nós.
Até quando estudamos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, precisamos entender que é o Espírito Santo que vai mostrando, por processo de iluminação, vai mostrando o que já está escrito, mas com a nossa mente humana embotada pelo pecado, nós não conseguíamos perceber na inteireza aquilo que o texto nos revela em toda a sua complexidade. Então, nesse sentido, o ser humano, por mais que estude, por mais que procure, por mais que busque, ele é um espectador da ação do Espírito Santo em nos fazer querer estudar e em liberar para nós mais e mais conhecimento. E nós precisamos, de uma vez por todas, entender que, apesar de usado em vários contextos linguísticos diferentes, semânticos diferentes, a palavra revelação, ela que é muito usada por aí, ao pé da letra do ponto de vista teológico, significa um processo em que Deus, um ato ou vários atos, em que Deus vai mostrando quem Ele é, sua personalidade, sua essência, aos poucos ao ser humano. É como se ele estivesse envolto numa névoa e numa decisão de amor, ele decide se mostrar. E o que Deus fez? Deus escolheu algumas pessoas que foram escolhidas especialmente pelo Espírito Santo, para que essas pessoas pudessem registrar por escrito a revelação. Isso tem um nome. Se revelação é Deus se mostrar, inspiração é a proteção do Espírito Santo para que algumas pessoas escrevessem sobre a revelação. E nós hoje, de posse do texto inspirado sobre a revelação, nós somos iluminados pelo Espírito Santo para entender o texto bíblico. Ou seja, revelação, Deus se mostra. Inspiração, o processo pela qual a Bíblia foi escrita. E iluminação, o fato de lermos o texto inspirado sobre a revelação. E aí podemos ter acesso e mais conhecimento das coisas de Deus. E aí agora nós precisamos conversar, junto com o Berkoff, sobre uma discussão bem antiga, se o conhecimento de Deus é um conhecimento inato, ou seja, todo ser humano já nasce com ele, ou se o conhecimento de Deus é adquirido. E o Berkoff aqui é bem claro ao dizer que a ideia ou a doutrina das ideias inatas, ela não é teológica, ela é filosófica. E aí a opinião dele, ele afirma que todas as ideias e conhecimento do ser humano são adquiridos. O Berkoff vai voltar na ideia das semi-religiones, em que em todas as culturas você encontra algum tipo de testemunho sobre o pensamento de um ser superior. Ele afirma que essa semente de religião que o homem carrega faz com que esse conhecimento de Deus seja adquirido de forma espontânea. E esse semi-religiones que gera conhecimento adquirido vai fazer com que, através do estudo da revelação de Deus, o ser humano vá cada vez mais agregando conhecimento sobre a pessoa de Deus. E agora vamos passar para aquela distinção famosa sobre revelação geral e revelação especial. Então o Berkoff afirma aqui que, na visão dele, a Bíblia atesta essa dupla possibilidade ou essa dupla revelação de Deus. A primeira, chamada geral, ela acontece pela natureza, pela consciência humana, pelo governo providencial de Deus no mundo. Ou seja, tudo que nos cerca, de alguma forma, revela algo sobre Deus. E o segundo tipo de revelação, a chamada revelação especial, ela é a revelação encarnada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E ele cita alguns textos bíblicos, são clássicos, para falar de revelação geral e revelação especial. O primeiro aqui, Salmo 19, 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e a noite revela conhecimento
a outra noite. Ou seja, diz aqui o salmista que os céus estão sem dizer nada, sem palavra audível, eles estão proclamando a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, a natureza, mesmo sem palavra humana alguma, diz algo sobre Deus, principalmente sobre a sua grandeza. Mas o texto bíblico mais famoso sobre revelação geral está lá em Romanos 1,19. Paulo diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, na cabeça do pastor Paulo, na cabeça do apóstolo Paulo, os romanos e os incrédulos em geral são indesculpáveis. Diante de julgamento, eles não podem dizer: eu não tive acesso ao Evangelho, eu não tive acesso à Bíblia. Por quê? Porque para Paulo, a própria divindade, os atributos invisíveis e o eterno poder foram reveladas através da natureza. Existem muitos textos para falar sobre revelação especial, mas eu separei aqui, e o Berkoff separa, Hebreus 1 e 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais nos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo e no Filho. Ou seja, as Escrituras são o registro do que os pais e os profetas e da vida e dos representantes de Jesus Cristo. Então, pelas Escrituras, cremos que Deus revelou quem Ele era, seus propósitos, o seu propósito, seu Filho, que é a revelação máxima, e homens inspirados escreveram esse texto e são isentos de erro espiritual, para que nós, ao lermos o texto, tenhamos crescimento espiritual através da iluminação do Espírito Santo e, por isso, podemos conhecer a Deus mais e mais através do estudo da Palavra de Deus. E agora, para já ir terminando, precisamos falar sobre a quem é dirigida a revelação geral e a revelação especial. Diz o Berkoff aqui que a revelação geral, a primeira, é dirigida de modo geral a todas as criaturas inteligentes e, portanto, é acessível a todo o ser humano. A outra dirige-se a uma classe especial de pecadores, a revelação especial, aos quais Deus quis tornar conhecida a sua salvação. A revelação geral, como ele diz aqui, tem em vista localizar e suprir a necessidade natural das criaturas quanto ao conhecimento de Deus. Ou seja, mesmo sem acesso ao Evangelho, qualquer tribo, nação, raça e cultura, ao olhar para a grandiosa criação de Deus, vai ter uma pulga atrás da orelha e vai perceber que existe algo maior que nós. E essa dúvida deve nos levar ao conhecimento da revelação especial. E aí o Berkoff diz que a revelação especial tem como alvo resgatar o ser humano do seu pecado e as suas consequências pecaminosas que escravizavam e deformavam esses homens. Ou seja, a revelação geral nos aponta para a existência de Deus. E a revelação especial nos diz que somos pecadores, precisamos nos arrepender, precisamos nos consertar com Deus, viver uma vida de santidade e, principalmente, crer que Jesus foi enviado ao mundo, sendo Ele Deus, morreu, ressuscitou e precisamos abraçá-lo como Senhor e Salvador. Sendo assim, a revelação geral não salva,
mas aponta o caminho, uma dúvida para que as pessoas busquem a Deus. Quando elas encontram o testemunho do Evangelho, eles podem assim, como crianças, como neófitos, podem aos poucos conhecer de Deus quando Ele deseja se manifestar. E como Deus, àqueles que o buscam, se revela, Deus abre um espaço para que as pessoas possam desfrutar de comunhão com Ele. A revelação geral aponta para a existência de Deus. A revelação especial aponta para a necessidade que todo ser humano tem de redenção, de salvação, de entrega e de entrada naquilo que a Bíblia chama de reino de Deus. Vale aqui só lembrar de uma discussão escolástica medieval sobre se o processo de fé ele advém do conhecimento ou se o processo de conhecer advém da fé. Então, nós temos basicamente Tomás de Aquino e Anselmo e outros escolásticos, e eles tinham uma dúvida muito interessante. E aí eu quero te fazer essa pergunta, e eu queria que você colocasse sua resposta, sua opinião aí nos comentários. O ser humano crê em Deus para depois conhecê-lo, ou ele primeiro conhece Deus e, conhecendo informações sobre Deus, ele passa a acreditar em Deus? O que vem primeiro? Fé que gera conhecimento, ou primeiro conhecimento que depois gera fé? Coloca nos comentários aí. O que você acha dessa ideia? Creio para conhecer ou conheço para crer? Eu quero só pegar essa última parte sobre o Calbart, dizendo que uma ideia muito interessante, que já existia, mas que o Calbart reforça, que é a ideia de que a revelação de Deus foi dada de uma vez por todas em Jesus Cristo. Essa ideia é muito interessante porque hoje a gente usa a palavra revelação para um monte de outros dons, para profecia, para a palavra de conhecimento, para a palavra de sabedoria, mas do ponto de vista teológico, a revelação acabou em Jesus Cristo, porque o máximo que nós podíamos conhecer sobre quem Deus é foi revelado pessoalmente no Filho. Então, se formos usar a palavra revelação, você usa como você quiser, mas saiba que do ponto de vista estrito, na terminologia teológica, nós não temos mais revelação hoje, porque Jesus já veio. E tudo que nós queremos e podemos saber sobre Deus, nós temos na figura exata do seu ser em Jesus Cristo, porque Jesus é a perfeita manifestação de quem Deus é. Então, se você lê um texto bíblico e Deus fala com você, você não teve uma revelação, você teve uma iluminação. Ah, você teve um sonho, você teve uma visão, você não teve revelação. Você pode ter qualquer outro tipo de coisa da parte de Deus. Mas se esse outro tipo de coisa não estiver amparado pelas Escrituras, cuidado, você pode estar cometendo um engano bíblico, teológico e espiritual. É isso. Terminamos a aula de hoje, um assunto que eu gosto demais. E não esquece, curte aí, compartilha esse vídeo. Eu sei que poucas pessoas gostam de estudar ou querem estudar teologia, mas eu sei que existe um remanescente fiel que quer saber mais sobre Deus. Então, vamos compartilhar esse vídeo? Agora, se você quer ter o aviso de que uma nova aula foi postada, clica aí no sininho que o YouTube vai te avisar quando uma nova aula for postada. Gente, muito obrigado, valeu, um grande abraço. De Nova Mutum, esperando a volta de Jesus. Deus te abençoe.